Os grandes faraós, as pirâmides, todas as histórias que aconteceram há muito, mas muito tempo atrás. Então, como nós sabemos sobre tudo isso hoje? Em grande parte graças aos escribas. Muito do que se sabe sobre o Antigo Egito chegou até nós por causa das atividades dos escribas, que eram pessoas educadas nas artes da escrita e que escreviam de diferentes formas. Como eles possuíam grande conhecimento, os escribas supervisionavam a construção de grandes edifícios, documentavam atividades econômicas e administrativas, e também eles registravam as histórias contadas por pessoas do povo, tanto egípcios quanto os visitantes de terras estrangeiras. A sociedade egípcia ela tinha uma estrutura bem conhecida e os filhos geralmente seguiam o mesmo destino do pai. Então, quando a criança nascia, ela já sabia qual a profissão, qual a atividade que ela ia exercer depois. Só que uma das características importantes dessa sociedade é que as mulheres eram prestigiadas e por isso elas tinham o direito de exercer qualquer função política ou econômica ou social, desde que dentro daquela categoria social em que ela nasceu. No topo da pirâmide encontrava-se o faraó e seus parentes. No Antigo Egito existia o tipo de governo chamado de monarquia teocrática. Isso significa que o faraó era o chefe político do Estado e tinha extremo poder sobre tudo. Ele era tratado como um deus. Logo abaixo vinham os sacerdotes, os nobres e os funcionários públicos, entre eles os escribas. Por último vinham os artesãos, camponeses e escravos, sendo que esses escravos geralmente eram povos vencidos na guerra. Os escribas também eram considerados parte da corte real, e por isso eles não tinham que pagar as taxas nem se juntar ao exército. A profissão de escriba possuía outras profissões similares, como, por exemplo, os pintores e artesãos que faziam as decorações e outras relíquias com pinturas, os textos hieroglíficos elaborados. E um escriba ele não precisava fazer trabalho manual pesado, como as pessoas das classes mais baixas. Mas se vocês acham que eles tinham uma vida fácil, não era não. Para se tornar um escriba, os meninos, eles começavam meninos mesmo, e eles estudavam durante até 15 anos, desde o amanhecer até o pôr do sol. Eles passavam todas as suas horas nas escolas de escribas para aprender a ler, escrever e fazer cálculos complicados. Vocês já ouviram falar do papiro de Hind? Ou do papiro de Moscou? Eles são registros escritos de problemas de matemática e suas resoluções. E tem alguns problemas bem complicados, envolvendo o que hoje para nós são as proporções aritméticas, equações de primeiro e de segundo grau. Mas eu vou voltar depois e eu quero fazer um vídeo, um trabalho só falando dos papiros. Vários relatos históricos comprovam a contribuição que os egípcios deram para o desenvolvimento matemático. Um desses exemplos são as pirâmides, que por conta da sua construção, né, a sua organização arquitetônica, exigia um trabalho de engenharia complexo, com cálculos complicados para se fazer. E para atender a essas necessidades, os egípcios formaram um sistema de numeração totalmente baseado em símbolos e agrupamentos. Uma das operações que eles desenvolveram, um método antigo de multiplicação, é a chamada multiplicação por duplicação. Ela também é chamada de multiplicação por duplicação e mediação. E esse método exige basicamente habilidades de soma. Mas nós vamos ver na prática como se faz isso. Cliquem aí se estão gostando das oficinas. Como eu disse, eu pretendo fazer essas oficinas uma vez por semana. Se inscrevam no canal para receber as notificações, curtam, convidem, compartilhem outros professores para que o canal possa crescer e eu possa gerar mais conteúdos para vocês. Então vamos lá, o método de multiplicação egípcio.
Nós vamos começar multiplicando o 25 por 15. Nós vamos fazer um quadro com duas colunas, sendo que na coluna da esquerda, nós vamos começar a numeração pelo número 1 e vamos dobrando os números. Então, na sequência, eu tenho 1, 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante, dependendo da minha necessidade. Na coluna da direita, eu vou colocar o meu número 15. E também vou dobrar esse número. Então, eu tenho 15, 30, 60, 120, 240, 480. Em seguida, eu preciso marcar aqui na minha coluna da esquerda, eu preciso descobrir um número que seja o meu primeiro fator que é o 25. Então, a soma desses números precisa totalizar o meu primeiro fator. Então, eu tenho 1 mais 8 mais 16, aqui, 1 mais 8 mais 16, somando 25. Então, eu já encontrei o meu fator. O resultado da multiplicação é a soma dos números assinalados na coluna da direita. O que significa isso? Então, aqui eu tenho o correspondente ao 1, que é o 15, o correspondente ao 8, que é o 120, e o correspondente ao 16, que é 240. Fazendo então a soma dos números que estão à direita, eu tenho 15 mais 120 mais 240 igual a 375. Então, 25 vezes 15 igual a 375. Vamos ver de novo? 17 vezes 20. Então, na primeira coluna, na coluna da esquerda, eu faço a numeração começando pelo 1, 2, vou dobrando. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Na coluna da direita, eu vou pegar o meu segundo fator, que é o 20. Então, eu tenho 20, 40, 80, 160, 320, 640. Agora, na coluna da esquerda, eu preciso somar, achar a soma dos números que vai corresponder ao meu primeiro fator, que é o 17. Então, eu tenho aqui o 1 e o 16. 1 mais 16 igual a 17. Para encontrar o resultado, eu pego os números que são correspondentes a esses aqui no lado direito. Então, eu tenho 20, 320. 17 vezes 20 é igual a 340. E aí, gostaram desse método? Eu vou deixar para vocês o template sem essas identificações aqui. Então, quem quiser receber o template, é só me mandar uma mensagem que eu envio para vocês. Então, vocês vão receber o template da multiplicação pelo método egípcio. Então, são slides editáveis para usarem nas suas aulas. É só vocês clicarem em cima dos números, digitarem o número que vocês precisam. Só toma cuidado para não apagar, viu, gente? Porque as animações, todas as transições já estão salvas. Então, apague simplesmente, dê 2 cliques em cima do número, escreva o número que você quer, sem apagar a caixa de texto, porque aí vocês vão manter as animações, todas as configurações que já tem nos slides. Ok? Espero que vocês utilizem, espero que vocês gostem, principalmente que os alunos de vocês aprendam multiplicação sem dúvidas.